verdade, Robinho começou desde quando eu era pequenininho. Tinha aqueles apelidos de moleque, sabe como que é. Aí o pessoal ficava chamando de vários apelidos e o Robinho era o mais legalzinho. Eu falei, vou fingir que eu não gosto, né? E vou ficar com o apelido. Aí ficou Robinho, ficou pra sempre Robinho. Meu nome é Carlos Eduardo mesmo. E o DK, depois que eu era uma dupla, né? Aí depois que eu fiquei sozinho, eu e meu empresário, a gente sentou, conversou, vamos mudar o nome, vamos fazer uma parada tipo Robinho da Zona Sul, Robinho ZS, porque eu gosto de falar de quebrada assim. Aí ele falou, então por que você não coloca Robinho das Quebradas, né? Ia ficar MC Robinho DQ. MC Robinho DQ. Aí nem ia ficar legal, MC Robinho DQ. Aí eu falei, então vou colocar a quebrada com K, MC Robinho DK, das Quebradas. Aí ficou. Bom, a infância do Carlos Eduardo foi totalmente dedicada ao futebol. Testes, eu coloquei numa escolinha de futebol, ele adorava futebol e queria ser jogador. Eu trabalhava na época em 2 empregos, eu não podia seguir ele, eu e o pai dele somos separados, né? E eu não tinha tempo de acompanhar ele em certos lugares para poder fazer testes e tal, então ele perdeu muita oportunidade por causa disso. Mas, modéstia à parte, ele jogava muito bem, né? E ele jogou um tempo no Juventus, foi a oportunidade maior que ele teve. Aí depois disso, ele começou a desanimar, porque é um campo muito difícil mesmo. Então, eu comecei a cantar em 2012, a gente era uma dupla. Ele já cantava, ele já fazia umas rimas e tudo, eu não tinha nem tempo de música, eu jogava bola, meu negócio era jogar futebol. Só que ele tinha um pouco de vergonha, como era um pouco mais solto, ele falou, vamos comigo aí, me ajudar. Você só fica do meu lado, você não precisa nem cantar, só fica do meu lado, só pra mim me soltar. Eu falei, não, ele era bastante amigo meu, eu falei, não, demorou, vamos aí. Por mim, não fazia nada, diferença nenhuma, só que a gente fez uma música e onde ele morava, a quebrada inteira já começou a ouvir nossa música, começou a aceitar. Isso pra gente foi meio assustador, que a gente falou, como assim, né? A gente não sabe nem cantar, a gente é ruim pra caramba. E todo mundo tá gostando do nosso negócio. Aí a gente começou a levar um pouco mais a sério, levar a sério. Aí a gente viu que a gente começou a ser chamado de MC, a gente começou a ser conhecido em alguns lugares. Aí a gente foi levando a sério, a gente entrou na produtora, fizemos bastante trabalho, rodamos São Paulo inteiro, como dupla. Em termos de música, eu fazia questão, porque eu gosto muito de MPB, então ele cresceu ouvindo Jorge Vercillo, ele cresceu ouvindo Elis, também gosto das músicas negra norte-americana, da minha época dos anos 80, dos anos 70. Ele também cresceu ouvindo um pouco disso, bem pouco, mas ele cresceu ouvindo um pouco disso. Foi mais MPB mesmo. Pagode que eu gosto, né? O pagode raiz, pagode mais antigo. Ele cresceu também ouvindo pagode, que a irmã dele também ouvia. E assim, hoje, acho que na verdade o que estimulou ele a música foi isso também, porque a gente vivia de música. Eu gostava de comprava CDs e gostava de ter música de Jorge Ben, Tim Maia e todos esses, né, esses monstros da música popular brasileira. Ele cresceu ouvindo isso também. A gente tinha alguns amigos em comum. Eu cresci com outro amigo dele que tá há bastante tempo com ele, andando muito tempo com ele já. E eu comecei a ir pra esse shopping, tal, que a gente fazia o rolezinho lá, tal, antes mesmo de sair do rolezinho tudo. E a gente começou a se aproximar, tá? Eu comecei a ajudar ele a fazer alguns trabalhos de web designer, tal, que eu sempre, desde meus 12 anos, sempre mexi com isso. Sempre fui web designer. E a gente começou a se aproximar, eu comecei a acompanhar eles, tudo. Pra onde ele ia, eu tava atrás, junto com ele, que esse outro amigo nosso também. Ia zoar pra caramba, a gente ia um monte de rolê. E aí a coisa começou a tomar uma proporção um pouco maior, porque ele começou a acreditar mesmo nesse sonho dele de cantar e tal, ele e o Cabeça, que era a dupla, e eles começaram a levar um pouco mais a sério. Que é nós que tá passando no rasante, e o pancadão tá nos alto-falantes. De meia a meia nós já passa 1000, quem não gostava hoje faz...
Cabeça e Robinho, MC Cabeça e Robinho. Ele era um pouco cabeçudo e eu era o Robinho. A gente era conhecido por causa disso. Ele me incentivou a começar, ele me ensinou tudo. Eu tenho até que agradecer ele me ensinou tudo. Ele que me ensinou a cantar, a rimar, a ter tempo, porque eu não sabia fazer nada. Ele já sabia, ele tinha uma noção. Eu nem sabia cantar funk, nem curtia muito funk. Sempre gostei mais de samba, MPB, que minha família sempre ouviu isso. E aí ele falou, não, vamos aí. Eu falei, vamos fazer o quê? Vamos aí. Na época não era tipo assim, o funk não era qualquer esquina tinha um MC. Era não, quem era funkeiro era funkeiro. Então a escola inteira, as meninas começaram já a conhecer a gente como MC. Então a gente falou, a gente tá abalando, vamos continuar. Tá legal, vamos aí. Aí a gente foi levando mais a sério, entendeu? A gente foi vendo que tipo, a gente começou a ganhar até um dinheirinho. A gente falou, não, tipo, a gente pode conseguir algo mais aí. Vamos tentar se profissionalizar, né? Eu confesso que foi decepcionante um pouco. Foi sim, não vou mentir. Foi porque, assim, não que eu achasse o funk errado, né? Foi justamente numa época em que o funk estava muito, muito discriminado, né? Foi uma época assim meia... onde as pessoas que cantavam funk usavam de palavras ruins e instigando polícia, fazendo apologia ao crime, à droga. Então era isso que eu via no funk, né? A sexualidade. Então eu achava assim, eu falei, ai meu Deus, eu não queria ver meu filho falar esse tipo de coisa, passar esse tipo de coisa para as pessoas, né? Porque nesse ponto eu fui muito crítica, né? Mas assim, aí eu fui... Quando ele começou a cantar a primeira música, que eu fui observando as letras, eu percebi que o quanto o que ele ouviu na infância influenciou para que ele cantasse o funk de uma maneira diferente. O funk dele, até eu conversei com ele na época, que eu não gostaria de ouvir ele cantando funk, fazendo apologia a coisas erradas. Aí, mas eu observei que a letra era uma letra muito gostosinha, muito assim, legal. Tanto é que ele cantava para as crianças gostavam, e eu achava legal isso. Então eu comecei a gostar do funk assim. Paparazzi tá de olho em nós, boa fase, pré, vive pós, tumultuou tudo e de novo passou batido. Os moleque é liso, paparazzi tá de olho em nós, boa fase, pré, vive pós, tumultuou tudo e de novo passou batido. Os moleque é liso. Antes, quando ele era dupla, eu já ajudava. Depois que saiu daquela produtora, tudo, eu ajudava bastante eles também. Só que nunca peguei como empresário mesmo. Falar assim, não, vou gastar, fazer isso, aquilo, tal, fazer clipe. Nunca cheguei a pôr a mão na massa mesmo. Ajudava ali onde meu braço alcançava. Nunca curvei o corpo pra ajudar bastante. Mas agora com ele sozinho eu tô ajudando bastante, tudo. A gente gravou o primeiro clipe, Adrenalina, na comunidade do Morro Dunga. E a gente teve a ajuda de todo mundo de lá. Foi uma mobilização geral assim da quebrada mesmo para fazer o clipe, entendeu? Eu, na verdade, já tinha um monte de música parada. Aí a primeira música, bem quando a gente separou, primeiro mês, eu e meu empresário, a gente foi no estúdio e a gente gravou Adrenalina, que a gente fez o clipe lá no Morro Dunga. E aí depois da Adrenalina, Checkmate, Aceita, aí tem um monte agora, estamos com 7, já tudo pra soltar. Aí foi Adrenalina, a primeira foi Adrenalina. A gente gravou já o clipe, bateu na internet aí 500 mil, né? 500 mil lá no Facebook, mais 40 mil no YouTube. Quando ele começou a fazer show, no fim você fica um pouco orgulhosa, né? Porque tá dando certo, a gente pensa assim, nossa, tá dando certo, ele tá fazendo o que gosta. Porque eu sou da seguinte opinião, assim, eu sempre criei eles falando que tem pais que criam, você tem que se formar, ser um doutor, fazer faculdade, não sei o quê. Não, eu falo, faça aquilo que você gosta. Porque não adianta nada você gastar 4, 5 anos numa faculdade, perder o dinheiro e depois, olha, não é isso que eu queria. Né? Então faça aquilo que você gosta. Estude, claro, continue estudando. Eu gosto de música, vai estudar música. Sabe? Então, faça aquilo que você gosta. Não se preocupe tanto em fazer uma faculdade para ter um diploma na mão, mas se preocupe muito mais em fazer o que você gosta. Desse jeitão,
Vamos que vamos. Ha! Persistente e valente, se nós tem é só mérito nosso. 1100 tá nas pistas, mas eu só ostento aquilo que eu posso. E se hoje meu jogo virou, se eu tava chorando, eu tô rindo à toa. Eu só quero a melhora pros meus e principalmente pra minha coroa. E a vida, louca vida, que a derrota às vezes faz parte. Tipo jogo de xadrez, mas se vir na reta é pouca checkmate. Graduado na escola da vida e o meu certificado eu ganhei no mundão. Conheci alguns falsos parceiros e o que só me resta é a decepção. A checkmate, eu gosto sempre de falar pra todo mundo assim que pergunta, que na verdade todo mundo pergunta na checkmate. Foi uma vez que eu tinha parado de cantar, não queria mais cantar, porque tava muito triste, tá, com as coisas que tá acontecendo. Eu tinha parado de cantar, e aí ele sentou comigo e falou, mano, não é assim, você tem um talento e tal, vamos pra cima e tal. E eu falei, não quero mais. E saí, deixei meu celular em casa, deixei minha carteira em casa, deixei tudo em casa, saí, peguei a chave, tranquei, peguei um monte de currículo, imprimi e falei, mano, vou até o fundão do Jabaquara, a pé, e vou entregar todos os meus currículos, vou arrumar um serviço, eu não quero mais cantar. Coloquei na minha cabeça. Aí eu comecei a vir a letra na minha mente. Sempre quando eu escrevo, eu tenho no celular, eu gravo no meu celular. Só que eu já tava sem celular, tava sem nada, sem papel, sem caneta, sem nada para anotar, e parei numa papelaria. Comecei a escrever, parei, sentei, comecei a escrever. Comecei a escrever na rua, aí comecei a escrever, e aí eu, nem acabei nem entregando. Eu voltei pra casa e anotei no caderno. Falei, mano, essa música é louca, gostei. Mano. Aí mostrei pra ele, mostrei pros meus produtores. O pessoal, não, essa música é pesada. E eu falo que essa música eu fiz, meio que pra mim mesmo. Não fiz pra atingir ninguém. Nem pra... fiz pra mim, porque foi um momento difícil que eu tava passando. E eu vi que, um momento difícil todo mundo passa, entendeu? Se a gente for abaixar a cabeça pra tudo que acontece, a gente não vai conquistar nada. Então eu fiz, produzi e lancei, tá legal. Bateu mais de 70 mil em 2 semanas. Né? Nossa, primeiro show, ele tava lá, nem era nosso empresário ainda, era nosso amigo. Foi, foi muito louco, porque era dupla, né, na época. E a gente nunca tinha pegado um palco. E a gente foi logo fazer numa casa de show top de São Paulo. Lotado, com 2 MCs estourados. Então, a casa tava lotada, tava muito lotada. E a gente subiu, meio perdido, mas a gente começou a trazer um monte de menina pro palco, a gente fez uma bagunça no palco, todo mundo gostou, o cara até chamou a gente pra contratar a gente de novo na casa, a gente contratou lá, pagou nosso primeiro cachê, a gente ficou muito feliz, a gente ganhou uns R$50, saiu de lá a pé, pegando uma, foi no McDonald's, ficou mó feliz, falou, mano, uns R$50 a gente ganhou, mano, você é louco, felicidade. E foi assim, meio perdido, mas mal felicidade por estar fazendo aquilo e todo mundo vê que o pessoal tava gostando, tava dançando, tava se envolvendo com a gente. Não tava o pessoal nossa, som ruim, não dá, né? Mas não, a gente fez um negócio legal, a gente saiu 2 semanas assim seguida aqui em casa. Não, vamos ensaiar, porque vai ser difícil. E aí foi legal, eu não esqueço nunca, foi um dia inesquecível pra mim.